Começa agora o nosso Novamente, esse quadro que acontece de segunda a sexta-feira dentro da nossa live aqui, o Cotidianamente. E aqui a gente bate um papo sobre um monte de coisas, mas sempre ligados ao texto bíblico, sempre apegados à Bíblia, sempre aprendendo alguma coisa do que a Bíblia quer nos ensinar, e isso é, com certeza, importantíssimo. Vou fazer um remake rápido aqui sobre o que nós estamos falando, metanoia, a palavra grega que significa expansão de mente, meta, além, nous, pensamento, ir além, progredir, expandir o entendimento, coisa que a Bíblia fala muito. É interessante, não é? Essa palavra no Novo Testamento ela está presente e ela é geralmente traduzida por arrependimento. Conversamos várias coisas aqui nas últimas lives e ontem eu trouxe aqui algumas perguntas e continuarei fazendo outras perguntas hoje aqui, mas quero lembrar que ontem a gente conversou sobre a vontade de Deus ser importante para nós ou não. Lembramos também que vontade de Deus é uma coisa que todo mundo fica perguntando: como é que eu vivo a vontade de Deus? E, geralmente, nós trazemos essa ideia da vontade de Deus como uma necessidade de uma direção para fazermos coisas e vivermos coisas na vida. Então, por exemplo, você está desempregado, uma suposição aqui, tá? E aí você faz um teste. Chamam você lá no WhatsApp, vem fazer um teste aqui na nossa empresa. Você vai lá, você mandou currículo, aquela coisa toda. Chega lá, você faz o teste e aí você volta para casa. Quando você chega em casa, as pessoas da tua família perguntam: e aí, como foi? Você fala: foi assim, foi assado. Geralmente, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Interessante, não é? E tantas outras coisas. A gente cita isso, a vontade de Deus e tal. Geralmente a gente cita assim, a vontade de Deus, ela precisa ser a mesma vontade que eu tenho. Por exemplo, voltando ao exemplo que eu dei aqui, conseguir esse emprego é o que eu preciso, é o que eu desejo. Que Deus então deseje isso também. Bom, aí a gente abre um precedente complicado, não é, gente? Por quê? Porque a gente quer que Deus deseje o que a gente deseja. A gente quer que a vontade de Deus seja a nossa vontade. Isso é um grande perigo. Vamos nos lembrar da oração de Jesus, a famosa oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Interessante essa fala de Jesus, não é? Quando Jesus fala céus, ele se refere ao reino de Deus, o lugar onde Deus é absoluto na manifestação da sua vontade. E no reino dos homens, essa não é a verdade. No reino dos homens, a vontade de Deus, no sentido de ser obedecida, ela não é plena, porque os homens não querem, na maior parte das vezes, a vontade de Deus. Os homens querem a sua vontade. E os homens religiosos querem que a sua vontade seja a vontade de Deus. A oração de Jesus já nos abre a ideia de que nós devemos desejar a vontade de Deus e não a nossa. Quem tem que se adequar nessa conversa não é Deus, sou eu. O detalhe é que quando a vontade de Deus não é a nossa, a gente se frustra, porque a gente entende que o bom da vida é a vontade de Deus. Parece que as coisas mais difíceis não fazem parte da vontade de Deus. E aí nós esquecemos de olhar experiências bíblicas que nos chamam a atenção quando o assunto é esse. Por exemplo, a própria pessoa do Cristo, que passa pelo momento de maior agonia que alguém pode ter passado, e ali estava a vontade de Deus. Vamos a outros exemplos mais perto de nós, mais próximos à nossa realidade, porque essa é uma conversa que você pode dizer assim: mas é Jesus, né? Jesus é Jesus, e eu? Bom, então vamos nos colocar, por exemplo, no lugar de Paulo.
no lugar de um homem que sofre, de um homem que sai de uma situação muito privilegiada. Ele mesmo se apresenta como hebreu dos hebreus, ele era cidadão romano, guardador da lei, ele era o cara. De repente ele tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco, lá no livro de Atos você vai encontrar isso, no capítulo 9, e a vida dele muda, ele se converte a Cristo e se importa com a vontade de Deus, e aí você vai encontrar na história de Paulo muitas coisas que ele não queria viver, humanamente falando. Você vai encontrar dor, sofrimento, você vai encontrar perseguição e você vai encontrar morte de Paulo, não é? Então veja que coisa interessante. Eu não estou dizendo para você de forma nenhuma que a vontade de Deus sempre será alguma coisa má. Não é isso que eu quero dizer. Mas nós precisamos nos preparar, porque a vontade de Deus é que nós sejamos como Cristo. Nós lemos isso aqui ontem. Nós lemos. Quando Paulo nos traz essa realidade lá em Romanos 8, 29, onde ele diz: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de Deus. E é esse o trabalho de Deus em nós. Sabe qual a vontade de Deus? Me fazer mais parecido com Jesus. Dentro desse movimento, Deus ele utiliza as coisas da vida, porque é isso que também Paulo fala, né? Que Deus ele trabalha todas as coisas da vida para manifestar a sua vontade em nós, e nem sempre as coisas da vida são tão positivas como nós achamos o que é ser positivo. Tem uma dor, tem uma luta, tem uma crise, tem uma dificuldade, que faz parte desse trabalhar de Deus em nós. Crente tem uma mania de dizer assim, olha, vai chorando, geme e chora, porque lá na frente você vai ter vitória. Às vezes não. Porque o plano de Deus nem sempre é trazer a nós essa vitória humana que a gente tanto persegue e deseja. O plano de Deus a nós é nos fazer parecidos com Cristo, utilizando as coisas da vida, manifestando a sua vontade também nesse momento em que vivemos. Portanto, o que é a vontade de Deus? Me fazer alguém parecido com Jesus. A música da Flaira que eu coloquei aqui é muito importante quando esse assunto está em pauta, porque ali ela fala que ela precisa se curar de si mesma. Ontem eu perguntei para você o seguinte: a vontade de Deus é importante para você? A gente conversou um pouco sobre isso. Hoje, aliás, perguntei ontem também, você se percebe pecador? Você entende que você é pecador? Olha, isso é fundamental para que a metanoia aconteça, já que essa é a conversa de um modo geral, metanoia. Agora a minha pergunta é: você está lutando contra você mesmo para que você se pareça mais com Jesus? Essa música tem tudo a ver com isso. Porque uma autêntica metanoia, ela se manifesta quando eu me percebo pecador, quando eu quero a vontade de Deus e quando eu luto contra mim mesmo. Poucas pessoas conseguem compreender que elas são inimigas de si mesmo. Nós somos grandes inimigos de nós. Eu já falei algumas vezes brincando aqui na live que a gente quer terceirizar a culpa das bobagens que nós fazemos para pessoas, para situações e para o diabo, né? Já falei aqui que muitas vezes o diabo tem que assinar uns BOs que ele não tem nada a ver. Vai chegar o juízo final, na hora de ser julgado, Deus vai falar: mas você, Satanás, olha o que você fez com o fulano. E o diabo vai falar assim: não tenho nada a ver, não, Deus, esse BO aí não é meu. Foi ele que desejou, ele que quis. Brincadeirinha, né? Então, mas você há de concordar comigo que esse é um caminho frequente, que a gente empurra para o outro, a gente empurra sempre para o outro. Melhor seria, mas muito melhor seria, se nós tivéssemos a coragem
de dizer assim: fui eu. Eu desejei. Eu fui por esse caminho. Eu reagi de maneira errada. Eu fui egoísta. Eu fui violento. Sim, fui eu. Fui eu que retruquei quando não deveria. Fui eu que não tive paciência. Fui eu que desejei o que não deveria. Fui eu que agasalhei sentimentos, situações, problemas que eu deveria ter dito não. E deveria ter rejeitado tudo isso. Mas nós não somos corajosos. Nós somos acomodados e usamos o discurso que está na boca da sociedade em que vivemos, que diz: seja feliz, você em primeiro lugar. Pronto, é o que a gente precisa para dizer: ah, é verdade, vou cuidar de mim. Um abraço pro outro, que se lasque. Um comportamento transformado nesse sentido brota de uma mente transformada. É preciso entender o Evangelho. Falamos sobre isso também nas outras conversas sobre metanoia. Quando eu entendo o Evangelho, quando eu entendo o tamanho do amor de Deus por mim, quando eu entendo a minha índole pecaminosa, quando eu entendo quanto eu sou caído, degenerado, falido e pecador, quanto mais isso está diante de mim, mais fácil, não há facilidade, mas mais fácil fica entender o porquê eu fiz o que fiz. E aí sim, pedir graça a Jesus, pedir auxílio do Espírito Santo que habita em nós, pedir auxílio da comunidade para dizer verdade: eu errei. E eu fiz bobagem. Esse quero me curar de mim precisa andar na nossa boca todo dia. Eu quero me vencer, eu quero deixar de ser quem eu sou, eu quero morrer para mim, é o velho homem que morre para nascer o novo homem ressurreto em Cristo Jesus. Mas a gente fica se escondendo, né? A gente fica se protegendo como se fosse coisa boa. Como se fosse coisa boa, a gente se protege no que não deveríamos nos proteger, mas expor e procurar ajuda para vencer. E isso não acontece também porque o ambiente religioso da igreja evangélica brasileira não fala dessas coisas. O ambiente que a gente vive não entende que a maior vitória que a gente pode ter é a gente se parecer mais com Jesus. Essa é a maior vitória que a gente tem, nos parecermos mais com Cristo. E olha só que quando isso é posto na mesa, a ideia é sim, ele é o leão da tribo de Judá e você também é um leão e você também vai vencer. Ele é o cordeiro. Ele é o que se entrega. É nesse caminho que a gente faz. O convite de Jesus, lá em Lucas 9, é: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e vem. O convite não é pegue a espada, cante vitória e vem. Não. O que a gente está fazendo com o Evangelho? Então, metanoia acontece quando a gente diz: isso aqui está errado. E a gente sabe, isso aqui não está certo. Estou fazendo bobagem, estou desejando o que eu não posso desejar, estou brincando com o que eu não posso brincar. Estou manipulando coisas proibidas por amor a Deus. Proibidas por amor a Deus. Sim, você pode fazer qualquer coisa. Religião é que tem a ver esse negócio de pode e não pode. Evangelho tem amor. O que move o coração de alguém que é genuinamente cristão é o amor, é o seu amor a Cristo.
E o seu amor a Cristo é que baliza as atitudes. Para onde eu vou? Para cá? Não, aqui eu não posso ir. Porque meu amor a Cristo me mostra que isso aqui vai me fazer uma pessoa muito pouco parecida com Jesus. Esse caminho de vingança aqui não tem a ver com Jesus. Quando eu olho para Cristo, ele é aquele que se entrega, não é aquele que se vinga. Então, por que eu estou querendo ir por esse caminho? Quando eu vou por aquele outro caminho aqui da sedução, da sexualidade, da traição, sei lá, não tem nada a ver com Jesus isso. Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Por amor a Cristo, eu digo não. É nesse processo que a gente vai se parecendo mais com Jesus. Sim, ele implica em tropeços, ele implica em falhas, sim, porque nesse momento duas naturezas disputam espaço em nós. O novo homem e o velho homem. É nessa jornada que a gente se ajoelha em temor diante de Jesus e diz: Senhor, me ajuda. Porque o velho homem hoje está falando alto por aqui. Me ajuda, Jesus, porque a velha mulher está querendo se levantar e eu não sei o que fazer. Me dá graça. Irmão, ora por mim aí. Né? Em vez de mandar meme no WhatsApp, pode mandar ora por mim aí que está pegando aqui. Tem um ambiente para isso? Espero que tenha. Essa é a luta que a gente tem na Casa da Rocha Guarulhos. Um ambiente que favoreça esse tipo de postura de quem quer ter a vida transformada por Jesus. Não de forma moral, nem de forma fake, mas genuinamente trabalhados por Jesus. Vou colocar só um texto aqui para a gente ir para o final da nossa conversa. Ih, tá tudo errado. Espera aí. Vou arrumar aqui. É esse mesmo. Está aqui na tela, ó. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Vamos aperfeiçoar a nossa santidade nesse temor que não é um temor de medo, é um temor de respeito, aquele com quem agora a gente se relaciona, que é o Senhor, nosso Deus. E assim a gente vai dia a dia se parecendo um pouquinho mais com Jesus e fazendo melhor e melhor a nossa caminhada nesse tempo em que somos peregrinos, né? Então, meu convite para você, meu convite para mim, reforçando aquilo que eu falo frequentemente aqui, é: Jesus, faz uma metanoia na minha vida. Traz um arrependimento genuíno de quem quer mudar de vida por amor a Ti. Renova minha mente, renova meu coração, minhas práticas serão renovadas assim. Nos ajuda, Senhor, e me ajuda a ajudar meu irmão nesse caminho também. Esse é o nosso papo de hoje, bora lá!